das fases do perdão. Reconhecer os próprios ressentimentos, ou seja, reconhecer que existe um problema, reconhecer que sim, existe alguém que nós não perdoamos, reconhecer que sim, existe alguém que temos mágoa e então vamos pôr mãos à obra. Portanto, reconhecer. Depois, reviver o tal momento do trauma, do conflito, da chatice, do aborrecimento, blá, blá, blá. Aqui avaliamos o comprometimento. Porquê? Porque me vai doer a barriga, porque me vai dar palpitação, porque vou ficar com a boca seca, porque fico com zumbido, porque me fica a doer a cabeça. Temos que observar o que é que nós sentimos. Procurar entender o expor. Qualquer situação. Como eu disse, foi vítima de outras vítimas, blá, blá, blá. Examinar até que ponto eu ainda estou comprometida com essa situação. O que é que ainda me incomoda? Passaram 25 anos e eu ainda me continuo a chatear com aquele senhor. Algo passa. Exercitamos então a técnica através desta técnica e devemos partilhar. Porque quando nós partilhamos esta experiência, olha, eu tive dor aqui, eu tive dor aqui. Bom, se for aqui, já sabem porquê, não é? Eu tive dor aqui. Então, quando vocês observam algo que vos esteja a acontecer no vosso corpo físico, é um indicativo de que, se calhar, têm de repetir a técnica. Meus amigos, às vezes é preciso repetir esta técnica mais que uma vez. Porque, às vezes, aquilo chateou-nos tanto, incomodou-nos tanto. E lembrem-se, muitas vezes não é tão linear, porque eu posso estar chateada com uma pessoa que me fez algo. Só que, entretanto, na minha vida já existiram situações parecidas e que ficam como que relacionadas umas com as outras. Então, quando eu estou a reviver um determinado momento, eu também estou a sanar outros momentos. Por isso, às vezes, não é tão fácil e não se elimina só com uma vez. Ok? Entenderam esta parte? Fixe? Ok. Então, a questão das cartas. Cartas a quem nós achamos que nos magoou. Saudamos a pessoa, meu querido papá, meu querido ex-amante, meu querido ex-amigo, o que vocês quiserem, meu querido ex-vizinho, o que vocês entenderem. O que é que nós vemos de menos bom? O que é que aconteceu? O que é que nos chateou? E depois sentir tudo aquilo e passarmos a ver o positivo. O que nós gostamos daquela pessoa, o bom daquela pessoa, o que é que nós aprendemos naquela relação. Porque quando eu indico aquilo que eu aprendi naquela relação, quando eu faço essa lista, eu estou grata por aquela relação. A maior parte de nós acha que as relações que tivemos, amorosamente falando, são uma perda de tempo quando elas acabam, certo? Quando estamos no bléu-bléu está tudo maravilhoso. Mas depois não, porque ele era assim, não sei como é que eu fiz, não sei como é que isto... E isso faz-nos manter num clima de ressentimento e de culpa que não nos faz bem. Então, fazer esta memorização do que é que de bom eu obtive daquela relação faz-nos ficar gratos àquela relação e conseguimos perdoar, se existe alguma coisa a perdoar, e principalmente aprender para podermos ter uma relação madura posteriormente. Então, depois escrevermos mais ou menos algo parecido com isto, tens um lugar no meu coração, eu honro-te e respeito. Por exemplo, aqui também se pode usar a técnica do Ho'oponopono, que são só 4 frases, portanto podemos misturar mais que uma técnica. Obrigada pelo aprendido, eu te liberto, blá blá blá. E lemos esta carta todos os dias, ou 3 vezes ou 4 vezes, até nós acharmos que já não ressoa nada no nosso corpo. Quando eu já não sinto nada. E então aí podemos queimar, podemos atirar para o mar, podemos, como é que se chama, enterrar no jardim ou no quintal, ou se não tiverem quintal, pronto, queimam a carta ou deitam para o rio ou deitam para o mar, ok? Perceberam a questão da carta? Ok. Depois, afirmações de perdão. Perdoo o teu ser, o nome da pessoa, por eu achar que me prejudicaste, blá blá blá, nesta vida, noutras vidas, e portanto eu amo-te e liberto-te, e sempre terminar obrigada, 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 porque é a libertação.
Depois, perdoarmos quem morreu. Primeiro, aprendermos a fazer o luto adequadamente das pessoas que morreram. Depois, a técnica do vaso, que é uma técnica, para mim, maravilhosa, que é, quando alguém que nós gostamos morreu, devemos comprar um vaso da flor que achamos que aquela pessoa gostava. Se não soubermos nenhuma flor, compramos um vaso que nós gostamos e oferecemos esse vaso à pessoa que morreu, na memória daquela pessoa que morreu. E, portanto, nós vamos regar aquele vaso, vamos tratar daquele vaso, certo? Até aqui estamos bem. Quando eu rego o vaso, eu, na realidade, estou a ter um sentimento amoroso, não é? Porque eu estou a cuidar de um ser vivo que está colocado num vaso. Quando eu faço isso, eu estou a enviar uma frequência amorosa, que é uma frequência que vai ressoar com aquela consciência que morreu, com aquela consciência que partiu. Portanto, esta é uma técnica maravilhosa. Há um livro que se chama Violetas na Janela, que fala exatamente sobre isto, que eu aconselhava a que lessem. Depois, novamente, também escrever uma carta. Podemos escrever uma carta a quem morreu e aceitarmos de uma vez por todas que a morte faz parte da nossa vida e que temos ciclos de vida e que, portanto, devemos aprender a fazer o luto adequadamente e não vivermos tão chateados por as pessoas que nós gostamos de terem morrido, porque na realidade é só uma passagem. Qualquer dúvida, façam um favor de ir ao meu site, tenho lá 3 palestras sobre a morte muito bem feitas, que fui eu que as fiz. Quarto, livrarmos-nos da culpa, declararmos inocente. Isto tem mais a ver quando nós temos alguma doença que possa estar relacionada com um conflito. Não vamos falar muito disto hoje, mas damos pequeninos golpes, não sei como é que se chama, esta palavra não me parece bem. Pequeninas pancadinhas nesta estrutura, que é o timo, e num ponto de acupuntura aqui em cima da nossa cabecinha, e no fundo declaramos-nos inocentes, porque tudo o que fizemos foi desde a nossa melhor ignorância e, portanto, libertarmos qualquer culpa de qualquer situação que tínhamos feito. Esta é uma técnica curadora, também está escrita num livro de um senhor que se chama Ben Johnson, que também aconselho a que vão ler. O Ho'oponopono é uma antiga prática havaiana de reconciliação e de perdão. Sempre foi realizada no Havaí e naquelas ilhas maravilhosas nas quais nós não tivemos a sorte de nascer. E, portanto, em havaiano, Op significa causa e Ponopono significa perfeição. Portanto, significa isto, corrigir um erro ou tomar como certo. Tradicionalmente era praticado por sacerdotes ou mestres e agora é mais modernamente é realizado por uma pessoa mais velha da família ou pelo próprio indivíduo. Basicamente, consiste em repetir 4 frases: sinto muito, perdoa-me, amo-te, obrigada ou sou grato. Há um livro sobre o Ho'oponopono, há vários livros sobre o Ho'oponopono, aconselho a lerem algum, daqueles pequeninos que se leem quando vão à casa de banho, porque é muito bom. Estas frases repetidas iniciam um processo de transformação em cada um de nós e transmutam bloqueios. Quero-vos dizer que este senhor chamado Han Len, que era um psiquiatra no Hospital do Havaí, durante 3 anos praticou o Ho'oponopono em presos, em criminosos que estavam em alta... como é que se chama? Prisões de alta segurança, que cometeram crimes horríveis, assassinatos, violações. E em 3 anos, toda essa ala foi fechada porque estes criminosos deixaram de apresentar comportamentos agressivos. Portanto, ele era psiquiatra, escreveu sobre isso, também é uma coisa que vocês podem ler sobre esse assunto.